Olá, gente, tudo bem? Então, é chegada a hora, né? É aquele momento bem difícil para mim, né? Que bota à prova, de fato, um pouco do meu conhecimento, ou dos meus conhecimentos, e vim aqui também trazer para vocês, né? Aquele material de Iaô e suas iniciações, né? Vocês me desculpem, eu acordei há pouco tempo e então resolvi, né, que seria hoje o dia. Como vocês vão observar, né, ao decorrer do vídeo, que o celular vai mexer um pouquinho, mas é porque ele tá aqui, ó, o carregador, né? Então isso não vai ser empecilho pra gente, né? Então vamos lá. No tema de hoje, né, de Yaoi, suas iniciações e sua iniciação, nós vamos abordar o tema iniciação, né, partes da iniciação, né, a própria saída, né, do iniciado ou do Yaô ou da Yaô, que são mais de uma saída até finalmente chegar ao momento tão esperado, né, que é o momento do Oruncó, né, onde o orixá dá o seu grito de guerra, desculpa. Vamos falar também do banquete, né, que é dado, a própria festa, né, das pessoas, né, a festa dos orixás. Acredito que é quando o orixá nasce, quando o orixá come, e aí depois disso é só celebração entre o orixá, né, e as pessoas. Então o orixá muito sábio e muito correto, chega um momento que ele vai lá, dá o seu grito de guerra, se apresenta para todos, mostra para todos que estão no ambiente que ele agora faz parte da vida daquela pessoa, e determinada hora, após o Oruncó, né, após todo aquele cortejo, aquela celebração, ele se retira, né, para que a matéria possa também descansar um pouco, porque uma iniciação é uma evolução, uma energia, e a matéria, claro, fica cansada, e todas as pessoas que também estão envolvidas naquela iniciação ficam muito cansadas, mas aí o orixá muito sábio se retira para que as pessoas em si possam celebrar, né, uma com as outras, né? E enfim, após isso, o próprio orixá depois ele volta, mas não na mesma noite. Ele volta durante a semana, enfim, aí vão acertando algumas arestas, mas assim, vamos falar desse tipo de coisas e situações, né? Vamos falar aqui também a respeito do Urupim, né? Eu vou falar um pouco a respeito do que é isso, do que é o Urupim, e vamos também deixar alguma coisa aqui sobre a queda do Quelê, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero deixar claro aqui também para todos que não existe só uma forma, né, ou uma maneira de saber, tá? Existe inúmeras formas, inúmeras maneiras de saber se a pessoa precisa de uma iniciação, tá? Assim, a iniciação é a forma, né? Desculpa, de uma das formas ao qual um Babalorixá ou Maialorixá pode ficar sabendo, né, se a pessoa precisa de uma iniciação ou não, é o Ere de Logum, né? É o Buzo, o Ere de Logum, né? Essa é uma das maneiras ou uma das diversas formas, tá, que o Babalorixá ou a Ialorixá tem para saber se a pessoa está num momento que precise de uma iniciação. Outra forma da pessoa
ficar outra forma do próprio zelador, da zeladora, né, do babalorixá ou da yalorixá ficar sabendo, né, se a pessoa precisa de iniciação ou não, seria no caso se a pessoa ela vai, né, em uma celebração, né, onde existe toques para determinados orixás, e aí ela tá lá assistindo a festa no candomblé e entra em transe profundo, né? Esse transe profundo é chamado de bolar, né? Bolar no santo. Essa é uma de outras formas também do babalorixá ou da yalorixá ficar sabendo também que a pessoa precisa, tá, de iniciação. Então o que acontece? Essas duas são uma das formas, mas existem outras diversas formas por aí. Enfim, então assim, de início, né, de imediato, são essas duas maneiras que um babalorixá ou uma yalorixá tem de ficar sabendo, né, se a pessoa precisa de iniciação ou não. Em muitos dos casos, quando a pessoa bola, que o orixá, né, concede um agô, que o zelador de orixá ou a zeladora de orixá consegue falar com o orixá, então aí é perguntado para o orixá, né, se o orixá ele permite que a pessoa tenha mais um tempo. É como se fosse feita uma negociação entre o orixá e o babalorixá, o orixá e a yalorixá, né, para que o cavalo, a matéria, o filho, a filha tenha um pouco mais de tempo, para que até o filho se organizar, até a filha se organizar de uma forma financeira, se trabalha nas férias, enfim. Então, assim, o orixá ele é muito compreensivo, né? Ou se no meio disso tudo é uma coisa de urgência, né? Então, assim, mas como eu estava dizendo, o orixá ele é muito compreensivo. Então, o orixá ele sabe a hora das coisas acontecerem. O ser humano, infelizmente, não sabe, não compreende o orixá, mas o próprio orixá ele compreende as pessoas, ele compreende tudo. Então, muitas das vezes, o filho não vale nada, só faz besteira, não cuida do que é dele direito, mas graças a Deus os orixás ele tem caminho, ele tem axé. E isso é bom pra gente, é importante, mostra que a gente não tá batendo palma para o maluco dançar, né? Que os orixás, né, a força da natureza, existe uma força, né, entre outras que guia o universo, né? Então, assim, nesse momento, aos nossos olhos, a força que está guiando o mundo para aquela pessoa é a energia tal, né? Isso é muito interessante. Então, vamos lá. A gente falou até agora da primeira iniciação, né? Como eu havia dito, nós vamos falar da iniciação, né? E vamos falar de algumas coisas, tá? Que acontecem durante a iniciação, tá bom? Eu quero deixar bem claro que eu estou postando esse material, né? Estou fazendo esse material em cima de muito estudo, né? E eu vim aqui para mostrar um pouco do meu conhecimento, né? E vim aqui também para poder passar para vocês, ou para todos vocês, ou para você que me assiste nesse momento, que eu vou deixar aqui como as coisas acontecem, tá? Como as coisas funcionam, como as coisas se resolvem, tá? Eu poderia pegar a minha própria nação no candomblé
que seria o Efon, mas eu vou falar de uma nação que para mim é desconhecida. Eu vou falar do Ketu, tá? Ou do Keto, como queiram chamar. É uma nação para mim desconhecida, não desconhecida de não conhecer nada, né? Mas é uma nação ao qual eu não tenho tanto conhecimento. Eu conheço Ifon, Ifá, Candomblé, conheço a Umbanda. Então, assim, eu confesso para vocês que o Ketu ou Keto conheço, mas conheço muito pouco. Então eu vou pegar essa nação, né? Porque é aí que vai surgir o desafio para mim, né? Para saber o que eu sei, até onde eu sei, né? Então foi uma escolha aleatória. Vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos ali. Estive pensando, eu falei, não, na hora eu vou resolver. E aí, agora, né, ao vivo, eu resolvi ir lá no Ketu, onde eu tenho pouco conhecimento, mas tudo que eu venho falar aqui é uma coisa, são coisas de muitas certezas e são coisas de muito conhecimento. Pelo menos nessa parte dentro do Ketu eu tenho esse conhecimento. Então, como eu havia dito para vocês, num outro trabalho que eu postei, esse trabalho ficou um pouco grande, então a gente teve que editar ele muitas vezes, até porque senão ficaria um trabalho muito extenso, ficaria um trabalho muito cansativo, tanto na produção quanto fica muito cansativo tanto para mim, né, que fico aqui falando. Para mim problema nenhum, mas ficaria muito cansativo para depois editar, cortar, tirar alguma coisa do vídeo que não poderia ter falado. E para você que está aí assistindo agora, ficaria muito cansativo, né? Então, vamos lá. Eu já falei, né, da parte... Vocês me desculpem, tá? Mais uma vez eu vou falar.